Olá, boa noite! Boa noite, galera da sexta-feira. Hoje é dia da gente esperar a Carol, que hoje é dia da Carol trazer a mensagem sempre que ela traz de maneira doce, carinhosa, clara, objetiva. E vamos lembrando, tá, gente? A gente deixou aqui, tem uma foto, porque hoje eu não tô na minha casa, então não tem como mostrar vocês. A gente está fazendo o projeto do bem, que é o chaveirinho da gratidão. Então, a gente vai vender esse chaveiro por um valor simbólico de R$ 10. É um chaveiro lindo, que vai cheio de boas energias, que foi feito com muito amor, muito carinho. Para quem não sabe, eu trabalho há mais de 10 anos com artesanato e a gente teve essa ideia de fazer esse chaveiro da gratidão. E o chaveiro, toda a renda do chaveiro será revertida para a compra de alimentos para complementar as cestas das nossas assistidas da fraternidade. Então, assim, vocês comprando chaveiro, além de vocês estarem levando uma peça linda, feita com muito carinho, e também vocês podem comprar, por exemplo, para presentear alguém, porque é uma peça artesanal. Ei, Carol! Porque é uma peça artesanal. Então, vocês aproveitam para presentear alguém e presenteie uma família, porque com esse chaveiro a gente vai conseguir aumentar, né, melhorar as nossas cestas, os números das famílias assistidas. Então vamos aderir aí a esse projeto do bem. A gente vai tá começando agora, então ainda a gente não tem muitos, né? A gente está começando. Segunda-feira eu vou levar para a fraternidade. Mas quem não tiver, não for à fraternidade, quiser, pode chamar a gente aqui na no direct, que a gente vê a melhor maneira para fazer essa entrega. E é apenas R$ 10, gente, mas vocês estão levando uma peça linda, feita com muito amor, com muito carinho, e que vai levar esse amor e esse carinho para as outras famílias que necessitam. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos ampliar essa corrente do bem aí, tá bom? E hoje vamos receber agora aqui a nossa querida Carol. Vamos colocar. Olá, Boa noite, querida. boa noite, tudo bem? Tudo bem, Carol? Vamos lá, a noite é toda sua. Quase Então toda. vamos lá. Toda não, senão eu empolgo. Vamos Então, lá, Carol. então tá, então assim, que a gente possa, isso aí, Cristiane, muita paz e luz para todos nós neste momento, né? Que a gente possa sentir aí as mais belas vibrações, se harmonizar nesse momento. E olha que interessante, o nosso tema hoje é sobre a prece. É Ah, lá que do delícia. capítulo É lá do capítulo 98. Dessa vez eu mudei o livro. O livro é o Vinha de Luz. Tá também psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E ele é baseado numa passagem bíblica também, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E o título do capítulo é A Prece Recompõe. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, que são empecilhos, né? Eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Então aqui, Emmanuel, ele faz assim como se fosse um comparativo de quando a gente vai fazer uma construção, né? A gente mexe na terra, a gente faz o buraco para fazer a base, precisa usar ferramentas, enfim.
vão ser usados vários recursos e vai ter toda uma modificação ali. E aí ele vem comparando com a nossa casa espiritual também, ou seja, o nosso íntimo. Né? Quando a gente se propõe a uma mudança, por exemplo, a gente também vai ter muita coisa aí acontecendo e muito apoio sendo recebido. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Então, a prece, ela acaba sendo algo que vai nos fortalecer, nos harmonizar, nos dar apoio, né? Tanto quando a gente está falando de uma reforma íntima, quando a gente está se propondo algum tipo de trabalho, melhorar, às vezes, alguma coisa no trabalho propriamente dito, lá, assalariado que a gente tem, ou autônomo, né? Ou quando a gente está se propondo algum trabalho do bem, algum trabalho voluntário, algum trabalho em igreja, no centro espírita, enfim. Né? Quando a gente se propõe a fazer algo dentro da família, auxiliar algum familiar de alguma forma, seja com tempo. Eu lembro que um auxílio que eu recebi, que para mim foi muito importante, foi o almoço, quando a minha filha nasceu. Nossa, gente, como foi bom saber que tinha alguém fazendo meu almoço nos primeiros dias, porque toda uma reorganização. Então, quando a gente se propõe a alguma coisa, algum tipo de trabalho externo ou interno, a gente também recebe muito auxílio. E isso também demanda um esforço nosso. Né? Então, assim, não é algo simples. Vou modificar um padrão meu de pensamento. Pensa assim num hábito que você tem e que às vezes é difícil de ser modificado. Né? Às vezes a gente olha e julga uma pessoa que tem o vício da bebida, por exemplo. Porque a gente olha aquilo ali, a gente aprendeu a olhar o vício de uma forma muito recriminadora, com julgamento. A gente não enxerga que aquilo ali, na verdade, é um transtorno. Chama-se dependência. Né? Tá lá, é um diagnóstico médico. É necessário todo um tratamento medicamentoso, psicológico, enfim, de vários ali profissionais atuando. Né? E não é uma coisa que só o indivíduo querer. Claro que em qualquer processo de adoecimento, a vontade do indivíduo é importante, mas não é só isso. Então a gente olha de uma forma assim, muito recriminadora, né? Às vezes as pessoas que têm algum tipo de vício a gente não pensa nos nossos vícios, né? Nos nossos hábitos que são ruins para a gente mesmo. Às vezes um padrão de pensamento ali baixo, muito entristecido o tempo todo. Esses dias eu estava até tendo uma conversa aqui, e aí eu e meu marido lembramos de uma frase muito interessante. Nossa, mas para cada solução fulano tem um problema. É um padrão de pensamento, gente. Não está pondo fé que a coisa vai melhorar. Tinham várias opções, várias soluções, mas cada uma tinha um problema diferente. Assim fica difícil a gente ajudar, né? Então, assim, pensa no hábito que você tem que é difícil. Eu quero a partir de hoje tentar acordar cedo. Nossa, não consigo. Ou então uma atividade física, ou deixar de comer algo. E aí a gente só aponta o dedo para a pessoa que faz lá uso da bebida ou de outro, né, tipo de substância, mas não olha que às vezes a gente tem algum tipo de vício, entre aspas, claro que não chega, né, no nível assim, de um transtorno, mas a gente não para para pensar que aquilo ali, daquele indivíduo, né, falando aí de substância, é uma doença. Né? Então, assim, a gente parar também de julgar tanto, né? Enfim, mas quando a gente se propõe alguma mudança, mesmo nessa situação que é bem assim, delicada, né, que vai exigir um esforço muito grande, e a gente sabe na doutrina espírita que quem tem, né, algum tipo de vício nunca está sozinho. Se por um lado a gente tem ali seres que de alguma forma torcem pela gente, nos protegem, né,
Às vezes algum ente querido que já faleceu, mas que vibra pela gente, onde estiver, a gente também vai ter pessoas que se afinizam com as nossas dificuldades, vamos dizer assim. Né? Então, é um esforço muito grande mudar. Então, é isso que Emmanuel vai trazer aqui para gente. Olha o esforço que é construir uma casa. Né? Eu lembro uma vez de uma conhecida que estava fazendo a base da casa, ela falou assim, meu Deus, parece que o dinheiro vai todo no buraco da base da casa. Parece que a obra não rende, né? Então, olha o esforço que é. Mas, mesmo havendo esforço, há também muito apoio. E a oração, ela é muito potente de trazer esse suporte, esse apoio que a gente precisa. Então, a gente precisa tomar uma decisão, prece. A gente não sabe o que decidir, prece. A gente não sabe o que falar, prece. A gente quer agradecer, prece. A gente quer louvar a Deus, prece. O que é prece? Esses dias eu fiz essa análise com a minha filha. Eu acho interessante que às vezes a gente acha que está ensinando e a gente que aprende, né? Ela não queria rezar à noite, ela estava cansada, muito cansada. E aí ela falou assim, não, ela estava com tal, assim, há vários dias. Não, mãe, reza você. Ou então, pai, reza você, pai. Eu só empurrava pra gente. Aí teve um dia que eu, muito sério, virei pra ela e falei assim, Sofia, mas a prece é o nosso momento de conversar com Deus. Quando você não está fazendo a prece, você não está conversando com Deus. É como se ele fosse seu amigo, você não está conversando com ele. E aí, depois disso, ela passou a ter menos resistência para fazer a prece. E aí eu parei para pensar, assim, nossa, não é que é mesmo? O que é conversar com um amigo? A gente se sente à vontade, a gente fala das nossas questões, a gente escuta, a gente ri, a gente brinca. Então, a prece é isso, é esse contato nosso com Deus, né? E o quanto que a gente se sente bem conversando com um amigo. Então, a prece, ela também vai trazer esses benefícios para a gente, vai nos harmonizar, vai fazer com que a gente se sinta bem, né? Voltando, para não me estender muito, nem sempre caracteriza-se, a prece, né? Pulei, peraí, gente. A oração, que bonito isso, ó. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, ou seja, nem sempre são palavras bonitas, muito assim elaboradas, nem precisa ser, né? Mas, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, né, que são as dificuldades, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Ou seja, olha quanta coisa que a prece faz pela gente. E por que eu falei que às vezes não precisa de palavras tão elaboradas? Na doutrina espírita a gente aprende que o mais importante é a emoção mesmo daquele momento ali, né, daquele diálogo. Não precisam ser palavras requintadas ou muitas, né, ou excesso de palavras. Carol, quer dizer então que não posso rezar o Pai Nosso? Não. A questão é, você presta atenção quando você reza o Pai Nosso? Porque muitas vezes a gente nem presta. E é uma oração belíssima, riquíssima e super profunda, né? Então a questão é o quanto... Na maioria das vezes, né, Carol? As preces mais lindas que a gente faz é no momento de angústia, de tristeza, de dor, porque é quando a gente realmente faz ela com o coração. Exatamente. E é essa prece que Deus quer da gente, né? Que é feita do coração, independente de palavras bonitas ou quantidade de palavras. Porque é essa prece feita com emoção, atenta, que vai de fato fazer o que o título aqui do capítulo nos coloca. Recompõe. A prece recompõe. Ou seja, ela reorganiza. Ela reequilibra. Ela te acalma, revigora, enfim, né? Ela move energias à nossa volta, né? Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, ou seja, você aí, eu aqui, a Cris ali, a gente que está de alguma forma se esforçando, né? Lendo o Evangelho, participando do Gotas de Luz, tentando pôr em prática. Então, a gente passa por lutas, né? E aí,
Mas há uma sinceridade, a gente está tentando. A maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Então, às vezes, vai ter alguém que não vai entender por que você está no Gotas de Luz, por exemplo, por que você tem que ouvir essa live sexta-feira, né? Os amigos desertam, às vezes a pessoa começa a frequentar, né, não estou falando só do espiritismo, algum centro religioso, né, catolicismo, igreja evangélica, enfim, às vezes vai ter alguém que vai se afastar dela, porque não vai mais combinar ali, né, vai perder um pouco da afinidade. Os familiares, né, não cedem à sombra e à ignorância, então às vezes vai ter aquele familiar que não vai entender, né, ou que vai te zoar muito, né? Entretanto, basta que ele, ou seja, você, né, eu, a Cris, se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto o lugar em que se demora com os seus. Então, ou seja, uma prece, um pensamento benéfico, né, que a gente faz até por essas pessoas, não só ajuda a gente, como ajuda a elas também. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então, quão é importante a gente, quando está, né, também fazendo essa prece, acreditar naquilo que a gente está pedindo e está falando, né? Não é à toa que Jesus falou, pedi e obtereis. Mas não no sentido de pedir para não termos determinadas situações. Às vezes, a gente pode pensar na vida como uma grande escola, né? E na escola a gente tem trabalhos, a gente tem provas. E às vezes você não tem como não ter aquilo. Você vai ter que passar por aquilo. Mas você pode passar se preparando. E a prece, ela nos ajuda a nos preparar. A gente faz a nossa parte, ao mesmo tempo a prece nos organiza e nos prepara também. Então, eu não falei que a prece recompõe? Eu não, né, Emmanuel? A prece recompõe, revigora, fortalece. Então, às vezes a gente está passando por um momento difícil de dor e é importante a gente não negar a dor, né? Não fica aquela sensação assim, cristão não pode sofrer, né? Tem que aceitar o sofrimento. Não é isso. É entender o que está acontecendo e às vezes é pedir força mesmo para passar por aquilo. Né? E a prece ela vai ajudar a gente nesse processo. Eu acho que é isso. Não vou me estender mais, não. É isso, Carol. É a gente sempre saber, que é o que você disse, né? Que ela nos restaura e a gente fazer de coração. Tem uma historinha que conta que um senhor toda vez entrava na igreja, muito simplório, muito simples. E ele entrava, botava o chapéuzinho no peito, olhava para a cruz, no altar e falava: Senhor, o Zé está aqui. Virava e ia embora. Era a prece dele. Mas ele ia lá, ele fazia aquilo com fé. O que que era, Senhor, o Zé está aqui? Eu estou aqui a seu dispor. Eu estou aqui para você. Então, era de coração. É só isso, é a gente fazer de coração. Fazer, isso nos restaura mesmo, né? E é o que você falou, uma coisa muito importante que você falou aí. É a gente fazer, mas acreditando, não pela obrigação, porque a doutrina fala que a gente tem que fazer prece, não. É fazer de coração. E sabendo que antes mesmo de eu terminar, eu vou ser outra pessoa. Minhas células vão estar diferentes. Meu corpo vai vibrar diferente. É acreditar que aquilo ali é um banho que a gente toma. E a gente vai ver que realmente... Não é saber que as minhas necessidades vão ser satisfeitas, porque nem sempre, né, é o melhor para mim. Mas que eu vou estar bem comigo mesmo. É isso. Linda mensagem, Carol. Linda. Então, hoje a gente está indo para a fraternidade daqui a pouquinho, porque tem reunião pública toda sexta-feira às 19 horas. Uma reunião muito gostosa, onde é palestra, mas com
É uma palestra com viés de estudo, né? Que é um grupo pequeno, onde a gente faz pergunta, onde cada um compartilha o conhecimento. É muito gostoso. Então, É uma palestra interativa. falou tudo, uma palestra interativa. Então, todos vão ser sempre muito bem-vindos, tá bom? E não esquecendo que, como a Carol falou de prece, para quem necessitar de uma prece, de uma escuta fraterna, a gente deixa aqui o telefone do SOS Preces, que é o 31 3334 9700. Lá no story da FEX fica lá sempre uma postagem deles. É um trabalho maravilhoso, porque muitas vezes a gente não tem com quem desabafar, e eles leem uma mensagem, nos escutam e fazem uma prece ali com a gente. É a sintonia que a espiritualidade precisa para nos ajudar. E também pedir para que todos vejam lá a postagem que a gente fez do Projeto do Bem, que é o chaveirinho da gratidão, que é o chaveirinho que a gente vai fazer, que a gente está fazendo, com muito amor, com muito carinho. Quem comprar esse chaveirinho vai cheio de boas energias. Ele custa apenas R$10. E o objetivo da venda desse chaveiro, o valor é para ajudar na compra dos alimentos para a cesta das nossas assistidas. Então, se você tem um presentinho para dar, o chaveiro é lindo, gente, é lindo. Então, se você tem um presentinho, você dá um presentinho artesanal, que é tudo de bom, porque é um presente exclusivo, né? Cheio de boas energias, e você está presenteando milhares de famílias, foi ótimo, né? Mas muitas famílias que necessitam, as coisas estão encarecendo, então a gente precisa complementar a cesta. Então, nos ajude aí nesse projeto. Cada um comprar um chaveirinho vai ajudar muito, gente. Na segunda-feira a gente vai levar alguns, né? Porque sou eu que faço, então assim, a gente vai ter já uma quantidade, a gente vai levar na fraternidade, mas quem não puder ir na fraternidade, é só deixar no direct lá, que a gente dá um jeito de entregar, tá bom? É só R$10. E assim, o valor é simbólico para o que o projeto se propõe, tá bom? Um beijo grande, até amanhã, sábado a gente está aqui de novo, e amanhã eu quero, se Deus quiser, já ter mais alguns chaveirinhos para mostrar para vocês, tá bom? Mas quem ainda não viu, tá no post aqui na Fraternidade, tá no story também, tem uma fotinha deles. Precisou de uma lembrancinha final de semana, vamos a partir, né? Vamos mudar, a gente precisa de mudar algumas coisas, vamos começar a dar presentes solidários, tem muita gente que faz as coisas, né, artesanato, que você, com o intuito de ajudar alguém. Então, vamos dar esse presente solidário para alguém, tá bom? Beijo no coração de todos. Tchau, até boa noite. daqui a pouco, Carol. Tchau. Até.